O BODB11 está realizando a sua quarta emissão de cotas. E no vídeo de hoje eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre essa oferta. Vou te falar sobre os preços e as taxas, sobre as datas de cada uma das fases dessa oferta, aonde o fundo pretende alocar os recursos desta emissão e alguns outros detalhes que a maioria das pessoas acabam deixando passar despercebida dentro de uma oferta. Então fique comigo aqui até o final para não perder nenhum detalhe desta emissão. Eu sou Leandro Carvalho, analista CNPI, e meu objetivo aqui nesse canal é falar com vocês sobre Fiagro, FIINFRA, investimentos de modo geral, tudo da forma mais simples e didática possível. Por isso, se esse tipo de conteúdo te interessa, já se inscreve aqui no canal, caso você ainda não seja um inscrito, e ativa o sininho de notificações para que você possa ser avisado todas as vezes que tiver um vídeo novo aqui no canal. Além disso, clica no botão de curtir para que o YouTube entenda que esse é um conteúdo interessante e recomende para mais pessoas. O FIINFRA, apesar de ser um produto muito interessante, poucas pessoas conhecem e aí o YouTube entrega para pouquíssimas pessoas. Então, interaja e ajuda a fomentar essa indústria também. Bom, falando sobre a quarta oferta do BODB11, também conhecido popularmente como o Bodão da Massa. O volume inicial desta oferta é de 100 milhões de reais e a captação mínima para que essa oferta não seja cancelada é de 5 milhões de reais. Esta oferta ela vai contar com um lote adicional de 25%, ou seja, mais 25 milhões. Com isso, se houver demanda suficiente, o BODB11 pode chegar a uma captação máxima de 125 milhões de reais. O preço dessa oferta é de R$ 9,43. No entanto, o valor que de fato vai entrar para o fundo é de R$ 9,15. Já os outros 28 centavos refere-se à taxa de distribuição, que representa aí 3,8% do preço da oferta. Como eu sempre falo por aqui, toda oferta tem custo. Tem custo de comissão, custo de registro, custos da CVM, da B3, então não tem para onde correr. Você pode pensar, mas Danilo, eu participei de uma oferta de um fundo imobiliário ou de um Fiagro que era muito menor que isso. Por quê? Porque a gestora optou por arcar com parte ou totalmente com os custos da oferta. Alguns custos podem ser retirados, outros não, e existem dois tipos de custo, custo fixo e custo variável. Por que eu estou falando isso? Porque nesta oferta, todo o custo, né, da oferta ela foi repassada para os participantes da oferta. No entanto, esse valor aqui de 28 centavos, né, esse custo total de 28 centavos, foi calculado com base no volume inicial da oferta, ou seja, 100 milhões de reais. Caso a captação seja superior ou inferior a 100 milhões de reais, como já havia dito, existem custos variáveis. Então haverá uma oscilação nesse custo, podendo ser superior ao que já foi programado ou inferior. Dessa forma, algo que a gestão comunicou é que, caso o valor desta taxa de distribuição não seja suficiente para arcar com todo o custo da oferta, a própria gestora vai complementar para que não haja despesa para o fundo. E aí, como eu falei, caso haja excedente, então a gente tem duas possibilidades, caso haja um excedente, este valor ele vai ser incorporado ao patrimônio do fundo. Então, esse é um ponto de comunicação da gestora. E é também um ponto positivo no que diz respeito de modo geral, porque quando o fundo não se compromete com isso, o que acontece no final é que esse custo que pode ser excedente, ele sai da despesa do fundo. Então, se você sempre, quando você olha um DRE de um fundo, você vai ver lá despesas, e aquelas despesas têm diversos fatores. No caso de custo excedente, pode ser também por conta de uma oferta. Bom, voltando a falar das características da oferta do Bodão da Massa. O fator de proporção dessa oferta vai ser de 36,99%. Ou seja, se você tem 100 cotas, você vai conseguir comprar, você vai ganhar o fator de proporção, o direito de comprar mais 36 cotas. Essa oferta vai ter período de subscrição, ou seja, aquele período de oferta pública, em que o investidor que não é cotista vai ter a oportunidade de participar da oferta nos preços dessa emissão, caso queira. No entanto,
ele vai precisar realizar um investimento mínimo de R$ 5.005, o que corresponde a 547 cotas. Vale destacar que isso é somente para aquelas pessoas que não são investidoras e estão participando do período de oferta pública. Você que já é cotista vai receber lá 36, um fator de proporção lá de 36,99%. Bom, agora vamos falar sobre as fases dessa oferta. A data base, ou seja, a data em que será contabilizado os cotistas que farão jus ao fator de proporção que nós falamos no slide passado, será no dia 30 de outubro. Já o período de negociação, o período de preferência e o período de oferta pública da primeira fase irá ocorrer todos no dia 1º de novembro. Eu vou falar sobre cada um desses períodos, tá? Mas no dia 1º de novembro já começa essas 3 fases. O período de negociação vai do dia 1º de novembro até o dia 10 de novembro. O que é esse período de negociação? É o período em que aquele cotista que recebeu o direito de preferência, ele tem a opção de negociar esse direito, ou seja, de colocar à venda o direito de preferência. E aqui sempre vale um esclarecimento. Esse direito de preferência vai estar lá, BODB 12. O cotista que recebeu o direito, ele pode exercer ou não e também pode colocar à venda. Por outro lado, sempre tem, nesses momentos, alguns investidores que não entendem muito bem e acabam comprando o direito de preferência como se fosse cota. E o direito de preferência não é uma cota. Você vai estar comprando o direito e depois que a pessoa comprou o direito de preferência, o BODB 12, essa pessoa vai precisar exercer esse direito. Ou seja, se ela comprou o direito de preferência, por exemplo, por 10 centavos, ela vai ter que exercer esse direito, ou seja, desembolsar mais R$ 9,43. Assim sendo, a oferta para essa pessoa saiu a R$ 9,53. E aí, nem sempre faz sentido. Dá uma olhada no valor do mercado, porque às vezes você fez essa operação toda e a mercado o valor está mais baixo. Bom, então esse será o período de negociação, do dia 1º de novembro ao dia 10 de novembro. Já o período de exercício de preferência ocorrerá do dia 1º de novembro até o dia 14 de novembro. E aí, tanto quem recebeu porque já era cotista na database, quanto aquela pessoa que comprou o direito de preferência, precisarão exercer até o dia 14. Caso não exerça, esse direito de preferência simplesmente desaparecerá da sua corretora. A liquidação do direito de preferência ocorrerá no dia 16 de novembro, ou seja, esse aqui é o dia em que o dinheiro efetivamente vai sair da sua conta. Algumas corretoras pedem que o dinheiro esteja lá antes, outras apenas no dia 16. É importante você sempre verificar quando será de fato retirado, assim, quando a sua corretora exige que tenha o dinheiro desta emissão lá. Bom, passado esse período de preferência e período de negociação, iniciará o período de sobras e montante adicionais. O período de sobras, ele nada mais é do que um período em que os cotistas que exerceram seu direito de preferência vão ter a oportunidade de adquirir as cotas que sobraram desta primeira fase. Então, estas fases ocorrem como se fosse um funil. Primeiro vem o período de preferência, então, onde todos os cotistas recebem um fator de proporção. Nem todos vão participar nem todos vão exercer o período de preferência, então vai sobrar algumas cotas. E aí vem para esse período de sobras, onde quem participou do período de preferência vai receber um novo fator de proporção e poderá exercer nesse período de sobra. Além disso, caso o cotista queira um número de cotas superior ao fator de proporção deles, eles podem também realizar um pedido para o montante adicional, que também é conhecido como sobra das sobras. Ou seja, eu tive o período de preferência, sobrou algumas cotas, veio para o período de sobras, sobrou algumas cotas do período de sobras, vem para o montante adicional. E aí algumas pessoas fizeram reservas, outras não. Vale destacar que, diferente do período de sobras e o período de preferência, o montante adicional não te assegura receber aquilo que você reservou. O montante adicional, você faz o pedido e caso não haja demanda suficiente, você pode ser totalmente atendido. Por outro lado, se houver uma demanda muito relevante, lembra que eu falei para vocês da captação máxima? Aquele lá é o limite onde
esta emissão pode captar. Ou seja, se tiver uma demanda muito grande, haverá um rateio nesta fase. Bom, a liquidação tanto das sobras como do montante adicional ocorrerá no dia 29 de novembro. Caso ainda tenha cotas, sobre cotas, né, do que foi disponibilizado para o mercado, a gente vai entrar na primeira fase da oferta pública, que vai começar lá no dia 1º, ou seja, lá no dia 1º você que não é cotista já pode realizar a sua reserva e finaliza no dia 30 de novembro. E aqui, novamente, é sobra, né? Caso ainda haja cotas do montante adicional, vem para a primeira fase da oferta pública. E aí, torno a dizer, aqui não é assegurado que você vai receber todo o valor que você pediu. Se houver uma demanda muito grande, haverá rateio. Então, você vai receber uma parcela do que você solicitou. E aí, no dia 6 de dezembro, inicia uma segunda fase da oferta pública, que vai até o dia 14 do 12. Que aí, mais uma vez, eu destaco. Talvez nem ocorra a segunda fase de oferta pública, caso a demanda seja muito grande. Por fim, a liquidação da oferta no dia 20 do 12. Agora, vamos falar do pipeline, ou seja, onde o fundo pretende alocar os recursos dessa emissão. Mas antes de eu compartilhar a tela com vocês e mostrar aqui aonde o fundo pretende alocar os recursos desta emissão, eu quero te convidar mais uma vez a se inscrever no canal caso você não seja um inscrito ainda. E curtir o vídeo. Se você ainda não curtiu, algo está errado. Afinal, você está aqui me ouvindo até agora, certamente você está curtindo esse vídeo. Então, clica no botão de curtir. Além disso, quero te fazer um outro convite. Se você não me segue no Instagram, aqui está meu @DaniloCarvalhoBR. Lá eu tenho um contato mais próximo com vocês. Então, recomendo fortemente que vocês me sigam por lá também. Bom, vamos falar sobre o pipeline, ou seja, onde o fundo pretende alocar os recursos desta emissão. O fundo apresentou aqui 6 novos ativos. Um ativo, o ativo A, que é um ativo de transmissão, o ativo B, C e D, que são ativos de saneamento, o ativo E, que é um ativo de telecomunicação, e o ativo F, de iluminação pública. Aqui ele já fez, no gráfico abaixo, você observa o quanto que o fundo pretende alocar em cada um desses ativos. Começando pelo ativo A, a alocação planejada é de 15 milhões de reais, 29 milhões no ativo B, 15 no ativo C, 10 milhões no ativo D, 5 no ativo E, 15 e manter 11 milhões em caixa, fechando aí os 100 milhões de reais, que é o montante inicial. Caso haja um montante, o lote adicional seja ativado, né, para comportar a demanda, pode ser que ele venha com novos, pode ser não, ele vai ter que vir com novas operações ou aumentar o preço, o valor alocado em cada um desses ativos. Aqui, olhando para as taxas, a gente tem no ativo A uma duration bem alongada, né, de 8,8 anos, e uma taxa de IPCA mais 9,13%. Uma taxa bem relevante e que chama bastante atenção, principalmente por ser do setor de transmissão. No setor de saneamento e nos dois setores de saneamento, né, tanto o ativo B quanto o C e também o D, que são ativos de saneamento, eles estão ali com uma duration próximo a 6 anos, 6,3 em um, 5,9 em outro e 5,4 anos no ativo D. E a taxa de remuneração está ali de IPCA mais 8,73, 8,99 e 8,62. O ativo que é de telecomunicações é o ativo que tem a maior taxa, a maior remuneração, que é de IPCA mais 11,17%, finalizando o ativo de iluminação pública de IPCA mais 8,99%. E aqui na parte de baixo a gente tem como ficará a diversificação setorial após a alocação dos recursos desta emissão. E aí a gente começa a observar uma diversificação bem maior do que a gente tinha anteriormente, né? O BODB começou com uma estratégia de iniciar mais concentrado e com o passar do tempo ir diversificando, e com os recursos dessa emissão vai haver uma diversificação bem relevante frente ao que a gente viu no ano passado do BODB 11.
E agora eu quero saber de vocês. Coloque no comentário. Você vai participar dessa emissão? Você gosta do BODB11, o famoso bodão da massa? O que você está achando desta emissão? Quero te ouvir. Eu acho que é a única forma que eu tenho de interagir com vocês aqui nesse vídeo. Então escreve aqui no comentário. E mais uma vez quero te fazer o convite. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Aqui eu trouxe as principais características desta emissão e eu espero que tenha ficado tudo muito claro para vocês. Agora a gente se vê num próximo vídeo. Até logo!